Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão. Estamos mais uma vez direto de Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, em plena temporada de inverno. Os casais estão subindo a serra, tem muito fundi, lareira, muitas atrações, restaurantes maravilhosos, hotéis maravilhosos. Inclusive, mandar um grande abraço para toda a equipe do Hotel Savoy Excelência, que recebeu aí recentemente o nosso querido Matheus Ceará. Nós estamos aqui, estamos metidos, galera. A gente está aqui, ó, chamando aí os nossos amigos da Jovem Pan, o próprio Matheus Ceará, um grande humorista, ator. O cara fez parte aí durante muito tempo da Praça é Nossa, lá, Carlos Alberto, quem não se lembra. E ele esteve aqui com a gente, então eu quero mandar um abraço lá, ele achou top o hotel, também pudera, né? Até eu, que não sou mais bobo, ele achou o hotel maravilhoso, veio ele, a esposa, veio a filhinha, a Ive, e quero aproveitar e mandar um beijão pro Matheus Ceará e agradecê-lo mais uma vez pela presença no TribunaCast. Tribuneiros e tribuneiras, entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, estamos em todas as plataformas digitais. Um abraço ao Cata Preto. Cata Preto também mandou bem pra caramba aqui com a entrevista do Matheus aqui, porque é muita responsa pra gente, é uma pressão grande, tem todos uns preparativos aqui para todos os nossos convidados. Todos são celebridades aqui, pessoas importantes que vêm contar sobre a sua vida, e a gente é fofoqueiro, a gente gosta de ouvir, e a gente transmite a vida de todo mundo para todo mundo. Mandar um abraço aí para toda a nossa audiência que nos acompanha nessa terceira temporada do TribunaCast. E hoje, tribuneiros, estou só. Quer dizer, não, estou com a minha convidada, aliás, duas convidadas muito importantes aqui hoje no TribunaCast, mas hoje a mesa é só o jornalista que vos fala aqui. Não vou ficar muito no embromation, porque esse assunto aqui é de relevância total para toda a sociedade. Quem nunca teve aqueles probleminhas assim de ansiedade, de depressão, estou meio down, não estou muito legal, né? Vocês sabem que num passado não tão distante, essa área da psicanálise, essa área da psicologia, né, teve um papel naquele período muito relevante, né? E hoje, assim, é fundamental para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu mesmo fiz aí terapia durante 2 anos, né? Foi difícil para a terapeuta, né? Todo dia que eu ia lá, ela queria fugir de mim, mas ela conseguiu desenvolver bem o papel dela. Hoje ela deve estar, sei lá, em Itapira, né? Lá naqueles centros lá de recuperação, lá, porque ela realmente ficou ruim pra caramba, com 2 anos aí me aguentando lá no consultório dela. Tô brincando. Muito prazer, nós estamos hoje com a psicanalista Sibila, que eu já tinha logo antes errado o nome e falado Síliba, né? Mas não tem nada de ser, é Sibila. Sibila Malfatti Moser. Acertei? Acertou. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Prazer é todo nosso aqui. Vamos lá, é uma psicanalista. Fala aí, psicanalista, que mais? Psicóloga, bióloga, filósofa, tem uma formação aí. Que bacana. Você sabe que realmente, isso é uma área que eu gosto muito, muito mesmo. Aqui no decorrer aqui do TribunaCast, nós conversamos, fizemos várias resenhas com seus colegas, né? Com psicólogos, terapeutas, com psicanalistas, enfim. E é uma área muito bacana, porque a gente estava brincando aqui nos bastidores que, de vez em quando, a equipe aqui faz a consulta particular, né? Tem a nossa doutora particular aqui, e a gente sempre tenta falar na terceira pessoa. Tipo, meu vizinho tem problema disso, meu amigo, minha amiga tem problema daquilo. Então, é muito bacana a gente falar sobre saúde mental, né? Fala um pouquinho de você aí, para que nossos tribuneiros e tribuneiras possam conhecer a Sibila. Para o pessoal aqui de Campos do Jordão me conhecer, né? Estou aqui desde novembro, nasci em Tupã. Olha, que bacana. Seja muito bem-vinda à cidade. Obrigada. Morei um tempo no Rio Grande do Sul,
Morei em Ourinhos, fronteira ali, Paraná, e conhecendo Campos aos poucos, né? Uma cidade turística maravilhosa, linda. Vem uma vez, vem duas, vem três. Teve um ano aí que a gente veio 5 vezes. Eu e meu marido, a gente falou, não, a gente tem que encontrar um caminho para viver nessa cidade, que é maravilhosa. Era um sonho? Era um sonho. É mesmo? Era um Viver em sonho. Campos do Jordão? Sonho, clima, beleza, natureza, a calma, né? A calma que a cidade tem também, porque a gente vive uma vida muito corrida. Já que você falou em pandemia, na pandemia a gente trabalhou muito. Né? Imagino. Eu estava trabalhando 50, 60 horas semanais online. Né? Então foi assim um absurdo. E não parou, não parou. De lá para cá é uma carga de trabalho muito grande. Então assim a escuta nossa, ela precisa de cuidados. Então onde que a gente se refugia para refazer a energia, para, né, para a gente tomar o nosso centro de volta? Natureza. A gente precisa de uma natureza, né? E Sibila, aumentou muito essa necessidade, aumentou assim, a necessidade das pessoas de buscar cada vez mais ajuda com os especialistas? Olha, Sérgio, acho que não aumentou a necessidade, mas aumentou a percepção da necessidade. A necessidade sempre existiu. Né? As pessoas é que não davam atenção a esses apelos. Quais são os apelos? Dores de cabeça, dores de estômago, problemas com relacionamento. São apelos, mas a gente não ouve. Né? Acho que com a pandemia, parece que as pessoas começaram a perceber, olha, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu preciso buscar ajuda. Mas, assim, naquele momento, eu acho que foi assim, na minha prática mesmo, foi mais a solidão. A solidão, o isolamento, fez com que as pessoas precisassem buscar alguém que as ouvisse. Oi, teve. Uma vez eu conversando com o pessoal que teve bastante divórcio também, né? Muito, né, Sibila? foi. Tem um dado teve interessante. Não teve mesmo? No Brasil, foi 400% de aumento em divórcio. É mesmo? Mas 2020. por quê, hein? Por quê? A perguntinha técnica, por quê? Aí a gente vai falar de uma coisa que eu adoro. Relacionamento. A dificuldade das pessoas se relacionarem. Se suportarem. As mães, os pais, se suportarem as crianças, se suportarem uns aos outros. Bom, casou, mas passa o dia inteiro fora, só se encontra à noite. À noite e tal. Aí vai suportando, não fala de coisas difíceis, não toca nas feridas. Deu isolamento, tudo ficou as cartas na mesa. Então, agora eu não aguento mais. As pessoas, assim, os casais, nessa época, os casais começaram a se enxergar, né, mais. Exatamente. Era isso? Será que eles não deveriam ter feito isso antes? Claro, com certeza. Eu acho que essa é a grande dificuldade, sim. Mas aí a gente chega num outro ponto que eu acho que é muito relevante, que ninguém fala, e é um termo que eu gosto de usar, e eu não vejo ninguém usando, que é o autorrelacionamento. Como que você lida com você? Você se conhece? Você sabe quais são as suas fraquezas, as suas forças? Quais são as suas necessidades dentro de um relacionamento? Você conhece? Você sabe dizer? Vamos fazer um checklist, o que eu quero numa pessoa. Não é por aí. Ainda não é por aí. Vamos fazer um checklist de quem eu sou? Do que eu preciso melhorar, piorar, para que alguma coisa gire dentro daquilo que eu estou constituído, para que eu possa depois, então, viver uma relação saudável. É porque se a gente vem desde pequenininho, quem deu o seu nome para você? Seu pai? Sua mãe? Meu nome foi minha mãe. Ela já colocou em mim alguma coisa do desejo dela. E eu cresci escutando o significado do meu nome como uma coisa divina, bonita, né? Sibila, profetiza. Qual a origem, Sibila? Sibila é do grego. É do grego, né? Significa profetiza, aquela que carrega os segredos de Deus. E guarda, né, já secretamente. É algo, uau. Então, esse amor investido pela mãe já coloca algum conteúdo dentro da Uma criança. expectativa? Uma expectativa. E uma fantasia. Então, a gente cresce com tudo isso do pai e da mãe. Aí cresce com pressão, né? Com pressão. Estuda, você é burro, você não sei o quê, você é linda. Então, a gente vai se construindo. Cada coisa que a gente ouve do pai e da mãe, que é muito importante, é tijolinho na nossa Constituição. Quando a gente cresce, vai procurar alguém para se relacionar, a gente vai com esse prédio cheio de tijolinho que foram outras pessoas que colocaram. É mais ou menos, Sibila, as frustrações dos nossos pais se transformam em expectativas para os filhos, quer dizer, são jogados às crianças, né? As frustrações dos pais? Com certeza. E aí se cria essa expectativa? Quando não tem esse autorrelacionamento, né?
Pô, que baita pressão, hein? Baita pressão. Mas vale a pena botar a culpa nos pais? Quando chega a fatura? Olha, acho que botar a culpa nos Responsabilizar, pais porque tem muito isso, não tem, tem, Sibila? tem. Ai, porque é engraçado. Isso, eu já ouvi muito isso, tá? Tipo, ai, poxa vida, eu descobri. Porque geralmente na terapia a gente descobre isso, viu? Na terapia vão nos explicando aí, passo a passo, desde do passado, quando a gente nasceu, como eram seus pais, né? Essa coisa toda, assim. Então, tem muito isso. Talvez, assim, não é também se eximir da responsabilidade, jogando isso para, de repente, alguns traumas para os pais? Aí você falou a coisa certa. A gente não pode se eximir da responsabilidade da nossa vida. A gente vai descobrir que em algum momento o pai ou a mãe fez alguma coisa ou muitas coisas que tem reflexo na nossa vida hoje. Mas e aí? A gente para por aí ou a gente pega lá o touro, né, pelo chifre e fala, não, agora isso aqui eu vou resolver. Eu vou mudar. Por que eu vou me esconder atrás dessa dor ou desse pensamento? Será que minha mãe ou meu pai teve vontade, teve intenção de fazer com que eu me sentisse dessa forma? Ou estava tentando só fazer com que eu não sofresse da mesma maneira que ele sofreu? Em algum momento a gente tem que ter a maturidade de falar, não, isso aqui é meu. Essa vida é minha. O caminho é meu, eu que vou trilhar, então eu vou fazer do meu jeito. É onde, numa terapia, você descobre que não é bem o pai e a mãe, né? É mais você. Cortar porque assim, aí também é um pouco, não digo complicado, mas complexo essa questão, você cria um vínculo, as expectativas que os pais têm nos filhos, né? E os filhos com aquela pressão, né? Então, o filho tem que ser doutor, o filho tem que ser bem-sucedido, a filha tem que casar bem, etc, etc, etc. Uma boa formação, né, caráter, ótimo. Mas aí pelo menos eu penso, há uma dificuldade de cortar o cordão umbilical disso, de você dizer, chega. Tipo assim, porque perceber, porque dizem que os filhos são passarinhos, né? Você cria e eles voam. Mas às vezes os pais, eles querem manter mesmo assim essa rédea dos filhos. Ou eu estou errado, eu estou enganado. Então, muitos também carregam durante muitos anos e acaba não obtendo grandes resultados, ou pelo menos conseguindo aí acompanhar o desejo desses pais, né? Por conta disso, fica assim uma coisa presa. As pessoas, os filhos, eles têm que sair, eles têm que dizer, chega, a vida é minha, olha, valeu, obrigado, sou muito grato por tudo, vou estar presente aqui sempre, mas eu tenho que seguir a minha vida. É uma queda de idealizações, né? Claro que sim. Você tem que ser autônomo, mas em algum momento, de repente, sofrer porque não está acompanhando o que o pai e a mãe esperava, é muitas vezes o que leva uma pessoa para a clínica. A responsabilidade da felicidade dos pais. Tem muito isso? Nossa, muito, muito. Cria-se um apego, né? Cria ali uma dinâmica, um circuito fechado que ninguém consegue escapar, né? Mas aí, o ideal é que, bom, sou adulto, eu preciso buscar o meu caminho, então, sim, passarinho precisa voar. E o pai e a mãe precisam empurrar o ninho na hora certa. Winnicott é um psicanalista inglês. Ele é o teórico que eu sigo na minha abordagem clínica, Donald Winnicott. Ele diz que a mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária. Então, quando a gente recebe um paciente e ele está muito regredido, com questões muito, muito primitivas, a gente meio que faz ali o papel de uma mãe. Não a mãe dele, a mãe terapeuta. O que é a mãe terapeuta? É uma mãe ambiente. Porque a mãe, vamos dizer mãe aqui, mas pode ser qualquer pessoa que cuide daquela criança, tá? Pode ser um pai, uma avó, enfim. A mãe, ela é o ambiente da criança. Sem o ambiente, a criança não sobrevive. Ela só é um amontoado de carne. Então, ela precisa, quando nasce, de uma mãe. Essa mãe é o ambiente completo dela. Se tudo dá certo, ok, a pessoa cresce, fica autônoma, tem a sua vida, vai ser feliz. Se coisas vão acontecendo no meio do caminho, nessa relação muito estreita, e que a criança fica com um congelamento emocional, que é como a gente chama, que a gente pode chamar de traumas e outros nomes, alguma coisa não ficou bem resolvida. Vem para a terapia, pode ser na primeira infância, pode ser na adolescência, em qualquer fase da vida a gente pode encontrar um momento de congelamento.
Vem para a terapia, a gente já percebe, pelo que a gente ouve do paciente, em que idade emocional ele está. E a gente vai tratando o ambiente desse estado emocional. A gente tratando desse estado e a pessoa conseguindo seguir com a vida dela e ela abandona a terapia, mas não porque ela abandonou, porque teve resistências e não conseguiu seguir adiante. Ela vai abandonar porque ela não precisa mais, porque ela já fez a conquista dela mesma. A conquista de si mesma é o objetivo, seguindo esse psicanalista que eu citei. Então, a gente fica muito feliz quando uma pessoa consegue fazer todas essas conquistas, que é uma conquista de maturidade e de autonomia, e a gente é esquecido pelo paciente. Acho que essa ideia de ser esquecido é a ideia que o pai e a mãe também teriam que adotar, de um dia poder ser, entre aspas, esquecido, porque vê que o filho está realmente vivendo a sua vida em toda a sua plenitude. Todos querem ser realizados, né? Ter a sua realização pessoal, profissional, enfim. É um processo, obviamente, que não é um processo da noite para o dia, né? Isso requer, né, tempo, né? Você vê, às vezes a pessoa tem lá 20, 30 anos de idade, vem já de trás com toda uma pressão, então, e é muito bacana para vocês, né? Quando a pessoa consegue se desvincular. É dizer chega? É dizer, chega dessa pressão, eu vou, tipo, cair no mundo, fazer o que eu quero, e olha, obrigado. É isso, é um chega. Olha, eu acho que o chega, Chega que eu ele vem preciso ser antes. feliz, tal, enfim. O chega, ele vem antes. Né? Algumas pessoas chegam na clínica nesse momento do chega. Só que nesse momento do chega, quando elas vêm perdidas, caindo num abismo. Elas estão dizendo chega, mas elas não sabem para onde vão. Então, elas precisam de um suporte. Né? Quando eu estou falando desse momento em que a gente é abandonado, não é um chega, é assim, puxa, eu consegui. Você me ajudou, eu consegui, e agora é comigo. Muito obrigada. E vai. Não tem uma revolta do chega. Tem uma satisfação do eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu estou aqui. Os casais, a gente estava falando a respeito aí, né? E é verdade, viu, tribuneiros e tribuneiros? Pensa não. Olha, muitos pombinhos apaixonados durante aí esse período, né, avassalador, né, do nosso planeta, né, resolveram assim se deixarem, né? Simplesmente não dá mais, tal, porque eles começaram a se conhecer. A internet, as redes sociais, as nossas relações, elas ficaram, as relações assim humanas, aquela coisa de olho no olho, de estar dialogando, de estar conversando, e nós somos, né, de certa forma, precisamos obviamente, da tecnologia, né? A rede social influencia muito nisso, na questão da frieza nas relações, nos divórcios, nas brigas entre filhos e pais, enfim. A rede social é um momento novo, né? Para mim, para minha geração, para a sua, é um momento novo. É como se fosse um canal que a gente conecta e desconecta. A geração que está vindo depois aí, né, a geração da Kali, é uma geração que para eles é naturalizado a rede social. Mas a gente tem uma transformação, sim. Mais lá atrás, década de 50, 60, a gente vê na psicologia um processo de individualização do sujeito. Esse processo, acho que ele culminou com as redes sociais, com essa febre das redes sociais. A gente fica muito mais isolado, entrando e saindo de várias imagens e várias informações, e a gente vai ficando preguiçoso de se relacionar. É mais fácil eu terminar um relacionamento por uma mensagem do que eu ir para o embate e encarar, né? Como é que vai ser a reação do outro. Você falou bem isso aí, as pessoas estão terminando aí por mensagens, por né? Mensagem, começam e terminam por mensagem. O Tinder, o famoso Tinder, que está, acredito eu, em decadência pelo que eu escuto, é um lugar que não passa do oi, tudo bem. Assim, as pessoas estão com preguiça o que vem depois disso? Acabou o romantismo? Acabou aquela coisa de... Porque, ó, eu adoro revelar a minha idade, tá? Mas no passado, né, tinha aquele friozinho no encontro, né? Aquela expectativa para você marcar um jantar, para você se conhecer e tudo mais.
Sibila, hoje não existe nada disso. Tinha os bailinhos, né, do passado, como eu tô saudosista. Tinha um monte de coisas bacanas, né? Aquele quê da conquista, né? Obviamente, claro, nós estamos aí em toda uma modernidade, estamos aí sempre, constantemente, tentando nos adaptar ao mundo moderno. É, acabou assim. Tipo, fazer uma pergunta mais clara. Quem casou, casou, quem casou não casa mais? Porque tá difícil, Mira, de casar, tá difícil com as redes sociais, tá difícil de ter confiança um no outro, né? As pessoas estão assim, então eu vejo muito e tenho assim na minha frente assim muitos exemplos disso, né? Acabou, tipo assim, ninguém é confiável nesse mundo por conta de rede social, Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora. faz aí. Quando que alguém teve certeza de que as pessoas eram confiáveis? Mesmo sem as redes sociais? Mas lá atrás você achava que as pessoas eram confiáveis. Boa. Boa, não sei. Agora você me pegou. Não sei. Talvez eram mais confiáveis. Eu acho que a confiança também é uma conquista, né? É uma conquista. A gente precisa criar intimidade com uma pessoa para que a confiança venha à tona. De modo geral, a gente conhecendo pessoas fisicamente ou virtualmente, estamos lidando com estranhos. Né? No primeiro momento, são estranhos. É mesmo, né? Porque às vezes você está com uma pessoa durante uns, sei lá, 4, 5 anos. Estão lá namorando, tá tudo legal, tá tudo bacana. Mas aí você começa a dividir a mesma pasta de dente e aí você começa a conhecer de fato a pessoa. Tem isso? Claro, porque aí a gente volta para a idealização. Tudo começa com a idealização. Conheceu a pessoa. Nossa, é o que eu queria. Nossa, é lindo, maravilhoso. É o que eu quero. Aí marca, encontra, sai 1 mês, 2 meses, 3 meses. Todo mundo se preocupa com a aparência, com o que vai dizer, não mostrar os defeitos. Depois a coisa começa, hoje em dia, muito mais rápido, né? Vai dormir na casa, tem a escova de dente. Não, mas espera aí, parece que esse jeito que ele faz, parece que eu não gosto muito disso que eu estou vendo. Nossa, mas como é esquisito. Ele não era assim Não quando eu era conheci. assim. Então, assim, o tempo vai mostrando que aquela idealização era nossa. A gente que pintou o quadro. Na verdade, a realidade está atrás do quadro. E quando a gente enxerga a realidade, preto e branco, meio distorcida, a gente fala, ai, acho que eu não quero, não. Você falou uma coisa bacana. Porque na maioria dos casos, né? Tipo assim, a pessoa, ela... É como se ela canalizasse no outro a felicidade dela. Tipo assim, assim como os pais. Exato. Assim como os pais com os filhos, então as relações, os relacionamentos, é assim, nossa, mas dá um trabalho, não dá, Sibila? Porque veja bem, eu pensando aqui, e uma vez eu disse isso, na verdade, o Danilo Gentili, o apresentador, ele falou uma coisa muito bacana quando perguntaram para ele, né, porque estava solteirão, tal, um cara famoso, aí perguntaram para ele, poxa, mas você não fica com namorada? Você não fica muito tempo com sua mulher? Ela falou, não, sabe por quê? Eu comecei a perceber que estava dando um trabalho danado, porque a pessoa ela me esperava para eu fazer ela feliz, para eu ir fazer ela feliz. Então, assim, lógico, não quero ser aqui radical, mas as pessoas elas têm essa tendência para, nossa, a minha felicidade está em detrimento da outra pessoa. Por isso a falta do autorrelacionamento, que eu sempre falo. Você buscar a sua felicidade na mão de uma outra pessoa é o peso para você, o peso para outra pessoa. A outra pessoa ela também está buscando felicidade em algum lugar. Dá uma confusão danada aí. E aí a gente tem que buscar felicidade na gente mesmo. E se tiver que buscar felicidade, porque também agora tem a ditadura da felicidade. Qual é? Você tem que ser feliz, meu filho. Você talvez não precise fazer engenharia, mas seja feliz. É uma responsabilidade. A gente não é feliz o tempo todo. E por que eu tenho que ser feliz? Por que eu tenho que estar sorrindo? Por que eu tenho que mostrar para as pessoas como eu sou equilibrado? Caligares, Contardo Caligares, é um psicanalista que eu gosto muito e ele sempre falava dessa temática. A obrigação de ser feliz. A gente não tem obrigação de ser feliz. A gente precisa de uma boa dose de tristeza, às vezes, porque é na tristeza que a gente cresce. É na frustração que a gente cresce.
E o que é ser feliz? Bom, são momentos. São momentos. A gente fica alegre, a gente sorri, a gente tem prazer em alguma coisa e aquilo passa. E a gente espera pelo novo momento que aquilo vai acontecer. E aí aquilo passa. É por isso que dizem que, eu vou aqui, nossa, eu desejo ter aquele carro. Eu desejo ter aquela casa. Eu sonho com aquilo, tal, tal, tal. Aí eu consigo. E de repente, aí eu fico naquele estado de satisfação, né? Aquele estado assim, contente, Aquela aquela dopamina, né? dopamina, aquela coisa toda. É tão passageiro, porque de repente ela está querendo mais, ela não consegue. Então, felicidade é um estado de espírito. Eu acho que felicidade é um trabalho. E tudo que é trabalho é uma coisa assim penosa. Você precisa ir buscando, né? Qual que é o seu propósito no mundo? Para que você foi feito? O que você vai fazer da sua vida? Eu acho que você adora o que você faz, né? Então isso naturalmente deve te trazer muita satisfação. No momento que você está conversando com as pessoas, é nesse momento. Depois que acaba, de repente tem mais um resquício disso. E depois talvez venha a vida real com outros problemas. Mas isso que você fez, que te deu o prazer, que você realizou com o seu corpo, com a sua mente, isso sustenta você nas horas difíceis. Então, não é a compra do carro. Isso é consumo, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é aquisição. Isso não é felicidade. Felicidade é o que você faz com o seu tempo de vida. E a gente tem que estar nessa constância, buscando sempre propósitos, digo no sentido dessa dopamina, dessa coisa para você seguir a vida. Buscar propósitos diferentes? Talvez não. Talvez você já tenha encontrado o seu. Se você não encontrou, vai encontrar. Se você, de repente, percebeu, já cheguei no meu limite aqui, já tinha que dar aqui tudo e agora parece que eu quero alguma coisa diferente. É um risco também. Porque, na atualidade, a gente percebe as pessoas toda hora mudando o seu objetivo de vida. Sem foco. Sem foco. Simplesmente por uma aceleração do tempo, né? A gente vive também essa aceleração do tempo. Impulsionado, voltando à questão das redes sociais, impulsionado também pelo que se vê nas redes sociais, muito. porque, pô, você chega lá, eu nunca vi, tribuneiros, mais uma vez, eu nunca vi tanta gente feliz nas redes sociais. Eu nunca vi tanta gente feliz, tanta gente com grana, tanta gente magrinha, tanta gente assim, os saradão, os caras, as meninas, todo mundo mostrando algo para. E também eu nunca vi tanto influenciadores, né? E assim, essa palavra influenciador às vezes me deixa um pouquinho. Aí os caras vão bater em mim, viu, Sibila? Os caras vão bater, eu sei que vão bater, mas mais uma vez, assim, eu não preciso de influenciadores para a minha vida. Tem uma opinião, pessoal. Eu não preciso que alguém influencie. A não ser, e aí é legal, eu coloco nessa prateleira, a não ser os médicos, os terapeutas, a não ser aqueles que realmente nos tragam alguma coisa, possa agregar na nossa vida, né? Os psicanalistas, né? Pessoas realmente, os profissionais, que eles possam estar lá, né? Dando um toque, né? Não impondo, mas para que você tenha uma maior percepção de vida, das coisas, da realidade, informação. Agora tem um bando de pseudos artistas e que se dizem influencers de tudo, e a pessoa fica meio bagunçada da cabeça, porque ela olha, aquilo está tudo legal. A pessoa, aí, do outro lado, aqui na vida real, ela se frustra, Sibila, porque ela vê tanta coisa bacana e ela tá ferrada, meu. Ela tá ruim, não tá legal. Problema com família, problema com grana, problema disso, problema daquilo. E aí se depara nas redes sociais e ela fica. Eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa fique mais frustrada ainda. Não é de hoje que o ser humano funciona dessa forma, né? Vamos ser assim mais radical. Desde Hitler até aquele pequeno vendedor de unguento na praça, lembra?
Lembra, nas praças, quando as pessoas se reuniam ao redor daquele cara que ficava falando que ele tinha uma pomada que curava todo tipo de problema? Uhum. São pessoas que têm o dom da palavra. E as pessoas, de modo geral, elas gostam de alguém que as governe. Isso é do ser humano. Elas procuram um líder. Isso é um fenômeno psicológico, inclusive. Então, as pessoas procuram um líder. Quando elas se identificam com esse líder e umas com as outras, elas anulam a sua própria individualidade para viver aquela realidade que o líder está colocando. Então, isso é um fenômeno do ser humano. Isso vai existir. Antes existia na praça, com o Hitler nas grandes rádios e os grandes discursos dele, e hoje nas redes sociais. Não é diferente. As pessoas estão ali porque elas querem buscar alguma coisa que elas não encontram dentro delas. E nunca vão ter, talvez. E nunca vão ter. Nunca vão ter. Eu escutei, agora eu não me lembro quem foi que disse, mas disse em campo de mineração, quem ganha dinheiro é quem vende a pá. Não é isso? Opa. Então, quando você vende a ideia de que você vai mostrar o caminho para a pessoa, ela compra. Mas ela nunca chega no ouro. É o que alguns influencers fazem, alguns coaches fazem, com aquela receita pronta, né? Você quer ser feliz? 5 passos para ser feliz. É uma armadilha. Todos querendo resolver o seu problema. Se é que... Porque muitas vezes a gente cria nossos problemas também, né? Claro, criamos, A gente né? cria muito Criamos. problema. A gente tem que se responsabilizar e resolver, né? Não colocar na mão do Porque a outro. gente cria um monte de problema também. Mas, e aí, tem aí, de tudo isso, e espero que vocês estão do outro lado da tela aí, pelo YouTube, Spotify, aí ouvindo, subindo a serra, chegando em Campos do Jordão, ou você que está em São Paulo no metrô, um grande abraço para todos vocês aí da capital paulista. O pessoal nos acompanha pra caramba, estamos muito felizes também. E estamos também em 7 países também. Eu recebi, olha que bacana. Na semana passada, teve uma entrevista com um atleta, né? De Taubaté. Semana passada, não. Recentemente, faz uns 15 dias. Adriano Biagione, um paralímpico, uma vida assim, de superação, coisa mais bacana, né? Eu me empolgo pra caramba nisso. Aquele lado de motivação mesmo. E aí uma amiga me ligou da Tailândia, mandou mensagem da Tailândia, dizendo, olha, eu adorei o programa, eu adorei o TribunaCast. A gente só tem que ficar feliz porque a gente está international agora, entendeu? A gente está aí, ó, no mundo inteiro, então acompanha a gente nas nossas plataformas. E olha as benesses das redes sociais, você chegando aí do outro lado do mundo. Pois é. E então, assim eu nós... também, porque tenho pacientes do mundo inteiro. Exato. Né, que me encontraram aí pela internet, me procuraram. A época da pandemia foi muito forte para isso mesmo. Sim. E são pacientes que estão comigo aí até hoje, Europa, Japão. A gente não pode, obviamente, ninguém está aqui querendo que anule todos os TikTokers da vida, os Instagrams da vida. Nossas atividades, todas as atividades dependem da internet, da tecnologia, das redes sociais, até para questão de correlações, para que você possa estar nas relações interpessoais, tudo. Você precisa, profissionais e tal. Ninguém aqui está querendo cancelar ninguém, nem derrubar ninguém, nem derrubar rede social. Fazer bom uso, né? Fazer bom uso, né? A gente sabe sim que não dá para a gente também ser tão ingênuo assim, de achar que todos vão fazer bom uso, né, da máquina. Mas como você aponta aí bem, antigamente da era Hitler, ninguém faz nada que seja só para o bem, né? Exatamente. Mas aí como é que a gente faz aí a separação do joio e do trigo, né? Sem a gente ter autoconhecimento, sem a gente buscar as informações de fato. Esse é um grande problema dessa geração agora, que pega muito essas informações superficiais dos influencers e tomam como verdade, né? E essa geração nem? Tá na moda, fala nem estuda, nem trabalha. Eu falei, pô, se eu fizesse isso com 18 anos, com 16, viu? Aliás, eu comecei a trabalhar com 13, mas se eu fizesse isso com 16, eu era expulso de casa. É que a gente gosta de falar da nossa época, era assim, os pais eram assado e tal, e era todo, né? Mas, e essa geração nem? Tá aí, né? Tá tomando conta. Explica aí o que Mas é essa ela geração. também, ela é o resultado de um conjunto de forças, né? A gente tem resultados de política, resultados de mercado, que está, vamos dizer assim,
caindo em cima deles. Parece que eles que são os culpados, que eles que não querem nada com nada. E não é verdade. Não, logicamente vai ter aquela parcela que não quer nada com nada, mas eu acho que eles são uma geração crítica. Que eles enxergam como o mercado é hoje e eles falam, isso está errado. E eu não vou entrar nisso, porque não é assim que eu quero viver. Eles estão decidindo como eles querem viver. Os pais estão aí sofrendo porque vão ter que bancar por mais tempo? Acredito que sim. Eu estou falando de forma genérica, tá? Tem casos casos. Tem problemas também de saúde mental nessa geração. Tem um monte de coisa que está acontecendo. Tem uma transformação cultural de como que esses pais lidaram com esses filhos e estão começando a lidar de forma diferente também com eles mesmos, porque é uma geração de pais que também está entrando na rede social de uma forma, assim, caindo de gaiato, né? E você vê que, às vezes, o pai está reclamando que o filho está na internet, mas o filho também fala, pai, você não sai da internet. E aí eu gostaria de pegar esse gancho e tentar inverter um pouquinho esse papel. No começo nós falamos aí da questão das expectativas que são criadas nos filhos, né? Em decorrência, obviamente, de algumas, digamos, frustrações dos pais. E agora eu fico imaginando a pressão que é em cima dos pais, porque a geração ela desperta nela um senso crítico muito aguçado de saber, de escolher, né? E os pais, mesmo querendo dar um toque, mesmo querendo dizer, olha, como você disse aí, eles ficam acuados, de certa forma, né? Eu acho que inverteu esse papel aí da pressão agora. Eu acredito, assim, que tem uma boa parcela da meninada hoje aí de 18, 20, 25 anos que está muito esperta. Muito esperta. E cobra mesmo dos pais, que eles fiquem mais antenados, que eles sejam mais coerentes, porque estão percebendo coisas, mesmo no campo aqui da psicologia mesmo, da relação pai e filho, que os pais estão cegos. E os filhos cobram. Olha, você está errado, não é assim que faz. O seu pensamento está errado, está retrógrado. Para com isso. Acorda. Inverteu o papel. E que bom, eu acho isso ótimo. Que tira de uma alienação que é natural, de que os pais mais velhos sabem mais. E não é porque a pessoa é mais velha que ela é mais sábia. Porque antes era assim, quando você via um menino, você não dava tanta credibilidade. Um jovem de 17, 18 anos falar desta forma, com tanta autoridade, no passado, não era se levado em conta. Era uma questão de idade. Hoje não, né? Tem gente que vai dizer, mas isso é falta de respeito. É. Mas não é. Eu acho que vamos dizer assim, vamos colocar o pai aí no foco. O pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão achando que isso é falta de respeito, ele está se fechando numa defesa, né? E não está querendo escutar aquele filho que está falando do jeito que está falando. Se ele está falando do jeito que ele está falando, tem alguma razão. E se os pais colocam uma autoridade em cima disso? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Caiu por terra. Eles vão ficar falando e achando que tem ali o valor da razão, mas eles já não têm mais. O adolescente, o jovem adulto, ele vai falar para ele mesmo, bom, eu tenho que tocar minha vida, seguir meu caminho, porque aqui eu sei que eu não tenho apoio. E é muito perigoso isso. Fica rebelde, de certa forma, se Acho rebela. que mais do que rebelde, fica distante, sem conexão. Aí nós já estamos falando das relações frias, a coisa se torna ainda mais E por que latente. fica mais fácil a separação dos pais e dos filhos quando os pais não ouvem os filhos? Porque a rede social está aí para se comunicar com esses filhos. O YouTube ensina muita coisa para os jovens hoje. E eles se apegam a esse conhecimento, esse saber e tomam para si. Aquele tijolinho que o pai e a mãe colocavam no adolescente, você é isso, seja assim, seja bonzinho, seja educado, que funcionou na nossa geração, nessa geração de agora, não funciona. O que vai funcionar muitas vezes é o que eles estão ouvindo lá, na rede social. Tribuneiros e tribuneiras, que aula que estamos tendo. Eu falei para vocês que eu adoro fazer esse tipo de consulta. Meu amigo, minha amiga, minha vizinha tem isso, meu vizinho tem aquilo. Como que nós vamos resolver esses problemas? Se você aí que está do outro lado quiser entrar em contato com a Sibila está aqui em Campos do Jordão. Olha que bacana. E mais uma vez, muito bem-vinda à cidade. E você nos traz assim muitos ensinamentos, muitos pontos para a nossa própria percepção de vida, né? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você aí que está meio
né, complicado, o que que eu faço da vida e tudo mais, com problemas, enfim, tá aí a Sibila. Onde você está localizada, Sibila? Eu tô ali no Pátio do Biê. No Passo do Biê, que é ao lado da Caixa Econômica, que coincidentemente, mandar um abraço aqui pro Rafael. O Isso. Rafael Moser. Por que Rafael? Porque o Rafael Moser é casado com a Sibila. É o nosso gerente aqui da Caixa, né? 20 anos de relacionamento. 20 anos de Trabalho, hein? relacionamento, É hein? trabalhoso. Olha só que bacana. 20 anos. Tem filhos? Tem a filha, tem a filhota, Kali, né? aqui. E tem outra também. Tem outra também, tem a mais velha também, a É. Básia. Mas daqui a pouco depois você vai conhecer. Como é que é o nome dela? Kali. Kali. Que bacana. Sibila, Kali. Qual que é o nome da outra filha? Básia Básia. é um nome polonês, Que significa bacana. Bárbara. Que bacana. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Kali. É isso. Isso. Tribuneiros, entre lá nas nossas redes sociais, nossas plataformas, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Quero mandar um abraço aqui, ó. O Cata Preta é tão rápido, tão ninja, que ele já colocou aqui, ó. Hotel Savoy, excelência aos nossos amigos, a Savoy Leilões, ao DF Studio, ao jornal A Tribuna, que tem uma equipe assim meio fera do jornal A Tribuna. De vez em quando a gente enche o saco desse pessoal, mas o pessoal está sempre atento. E agradecer a Sibila, que está na tribuna. Aliás, depois você me ensina, tá? Fazer aquela questão lá que eu adorei lá. Você colocou o jornal no Instagram e arrebentou, foi um sucesso. Foi. E a gente nem O sabia, pessoal usou a gostou. tecnologia. Usou a tecnologia. Um abraço para todos vocês, ao Guilherme Centofante, ao Sidney Isidro, a todos os empresários aí que estão mobilizados para que essa alta temporada de Campos do Jordão, e não só meses de junho, julho e tal, mas o ano inteiro aqui, a cidade ela recebe milhões e milhões de turistas e estamos assim muito felizes. Não é à toa que um dos sonhos, né, da Sibila e também do Rafael, né, era da família, a família Moser, é que viessem um dia morar em Campos. É que você não conhece ainda, viu, como é que é o negócio. Quando você começar a conhecer a vida... Não, tô brincando. Campos do Jordão tem uma visão, só assim mudando um pouquinho aqui, depois nós vamos voltar num tema, nós vamos para um tema muito legal, que eu acho, pelo menos. É assim, Campos do Jordão, quando você é turista, você tem uma visão, né? Você tem uma visão de turista. Não precisa também chegar aqui e já de pronto, igual eu fazia, pegar um jornal de uma cidade onde eu ia para saber quais eram as mazelas da cidade, quais eram os contrastes, os problemas sociais. Temos muito em Campos do Jordão, isso incontestavelmente. E ter uma visão de moradora, você sabe, com relação a desde 2020 para cá, muitos que tinham casas aqui, casas de veraneio, né, vinham para cá esporadicamente, vieram para cá, né, por uma questão, obviamente, de saúde pública, de segurança, e resolveram ficar. Então, a gente fica muito feliz. Eu mesmo venho de São Paulo, estou há 25 anos aqui. Campos do Jordão realmente é uma cidade maravilhosa que completou 151 anos de existência. Mas isso aconteceu comigo, viu? Em 2021, a gente veio pra cá e a gente não encontrou casa. Ah, vocês já vinham já A gente dispostos a... veio Tá. já para morar com a transferência e tudo, e não encontrou casa. A gente precisou voltar para Ourinhos, sofrer até conseguir voltar Que bacana. e ficar por aqui. Muito bacana. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Sibila, depois de tudo isso que nós conversamos, tal, vamos falar um pouquinho aí, transtorno de ansiedade. Dizem aí, eu não sei, dizem que a doença do século é a coisa que mais, assim, apavora o mundo, a ansiedade, né? Você já deve perceber, você como uma grande especialista, que nós temos ansiedade, né? Você já deve ter analisado. Eu acho que ela já olhou para mim logo no começo e falou, meu, esse cara é meio louco, meio esquisito, ele tem alguma coisa aí que não tá legal, viu? Nós aqui, no dia a dia, na nossa batalha, na nossa vida, nessa correria, e, poxa, nem precisava tanto, porque nós somos uma cidade belíssima. Agora você imagina lá em São Paulo, o vai e vem de carros, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, Radial Leste, aquela loucura toda, 23 de maio, buzina para lá, buzina para cá, as pessoas com medo de assalto, celular, aliança, uma confusão, uma violência, que
Isso é típico de cidades grandes, né? Enfim, e cidades pequenas a gente tem uma qualidade de vida maior. Haja visto que muita gente, tem pessoas que moram aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, e vão trabalhar em São Paulo e voltam, em São José, vão trabalhar em São Paulo e voltam, São José dos Campos. Ansiedade. O que é isso, hein? O que é isso que nos atinge, que nos deixa louco, assim? E eu vou confessar, eu tenho, né? Eu acho que eu tenho isso. Você falou uma palavra aí no meio de tudo que você estava contando, é a palavra medo. O medo é um afeto primitivo. Ninguém existe sem ter experimentado o medo. E a ansiedade, ela vem por conta do medo. Né? A ansiedade é uma experiência que todos passamos desde que nascemos. O medo da mãe não aparecer no berço quando a gente chora, a ansiedade quando a mãe demora para aparecer. Nesse sentido, a ansiedade é um prolongamento de um medo que surge. Muitas vezes a gente não sabe por quê, não sabe como, não sabe a origem, porque a gente ignora os sinais. Então, por exemplo, numa cidade grande, com uma correria e trânsito e contas para pagar e preocupação com segurança, quando é que a gente se ouve? Em que momento a gente pode parar e pensar, não, peraí, hoje eu acho que eu preciso dar um tempo para isso, eu preciso refletir naquele problema que aconteceu, que eu não dei atenção, porque aquilo vai virar uma bola de neve dentro de mim e eu vou ter crise de ansiedade por conta disso. Quem é que tem tempo de parar hoje? Né? Talvez quem procura uma terapia, que vai saber que naquele momento, uma vez na semana, por 40, 50 minutos que seja, vai ter alguém ouvindo e ajudando a tirar os pontos cegos dela, para ela entender os movimentos de medo, insegurança, ansiedade que ela pode estar vivendo naquele momento ou que vive durante uma vida inteira. Né? No caso das neuroses, por exemplo, pessoas neuróticas ali podem desenvolver essa questão da ansiedade sem nenhum motivo muito específico, mas aquilo ser da natureza dela, uma angústia constante, que parece que atormenta a existência dela. São vários aspectos, mas a ansiedade em si não é um problema. Ela é uma coisa boa. Como é que você acorda de manhã com vontade de tomar o seu banho, tomar o seu café e ir trabalhar se você não tiver ansiedade? Estou ansioso para o trabalho, estou ansioso para aquela festa, estou ansioso para aquela viagem. A ansiedade é uma coisa natural. O problema é quando a gente, como eu estava falando, ignora os nossos sinais, ignora as nossas dores, ignora as nossas dores de cabeça, a gastrite, e vai ignorando, ignorando, e aquilo vai acumulando, e em determinado momento eu tenho uma crise de ansiedade. Aí o coração dispara, a mão sua frio, eu tenho tremores, dor no peito, acho que vou ter um infarto. É geralmente nesse momento que a gente percebe que a gente vai no hospital, que o médico fala, não, você não tem nada, deve ser uma crise de ansiedade. Aí você fala, puxa vida, eu tive uma crise de ansiedade. E agora? O que eu faço com isso? Vai ter que buscar, vai ter que investigar de onde que isso está vindo. Porque é uma resposta do corpo. Uma resposta do corpo para aquilo que a mente não teve tempo de simbolizar psiquicamente e cuidar a tempo. Em alguns casos, a pessoa vai protelando até que vira, então, crise de pânico. E aí ela já não consegue sair de casa, não consegue atravessar a rua, não consegue conversar. Então, é uma crescente. Se a gente não tiver essa escuta, que é, vamos dizer assim, um retorno ao natural, né? Aqui em Campos, por exemplo. Uma vida mais pacata, uma vida com mais qualidade. A gente consegue, talvez, parar no final do dia. Deixa eu ver como é que foi meu dia hoje. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, briguei com aquela pessoa. Puxa, mas... Então, deixa eu parar para pensar um pouquinho naquilo que eu vivi. Deixa eu dar atenção para isso, porque isso me incomodou. Agora, se você vai atropelando as coisas... Isso é genericamente, tá? Claro que a gente vai encontrar crianças já com crise de ansiedade. A gente encontra nas escolas. Aí a gente vai enveredando para o caminho. Ah, mas será que ela tem TDAH? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí a gente vai observar a família. Mas, espera aí, a criança geralmente é o sintoma da família. Como é que a família está lidando com a vida? Né? Como é que a mãe consegue lidar com aquela criança tendo que trabalhar, correr, brigou com a irmã mais velha e o pai... Se a família estiver adoecida, a criança vai ser sintoma. Então, a gente tem que ir aí por um caminho meio genérico, mas sempre observando que é o nosso tempo que a gente não está gerenciando bem. Que a gente não está valorizando as coisas que precisam ser valorizadas e observadas com calma. Estamos num tempo de aceleração.
E aí a gente entra no TDAH, que é uma aceleração. E aí? O TDAH é algo interessantíssimo, porque parece que o mundo inteiro descobriu que tem TDAH, que tem autismo, que tem... E até virou um pouquinho de moda, assim, de artistas, né? Voltando mais uma vez à questão de influência de redes sociais, né? De achar que tem alguma coisa relacionada aí a TDAH. E aí? É o autodiagnóstico, né? É um perigo, né? Não é? É um perigo. Doutor Google. Doutor Google, ou a pessoa pega ali 1 ou 2 critérios que está descrito no DSM e fala, eu tenho isso. Mas aí que tá. Aí que tá. Você sabe que olha, eu vou dar uma palmatória aqui. Eu tinha sei lá, eu não vou nem lembrar o nome no Instagram, lá no Story, lá no Reels, e fazendo um teste para saber se você tinha TDAH. Não é que bateu um monte de coisa, parece que é tudo preparado. Sabe que, às vezes, assim, parece que é tudo preparado para você cair naquela teia, para você colocar lá, saiba mais. Então, as pessoas colocam alguns tópicos, e aí, você phishing, sente... um phishing. Você tem isso, você acorda como, né? Você se alimenta desta forma, né? E você vai pontuando aquilo. E chega lá, excelente, pronto, esse é o seu diagnóstico. Você tem esse problema, saiba mais, para te vender. Olha que perigo, Sibila. É uma esperteza da teoria do comportamento, né? Então, tem especialistas por trás desse tipo de enquete, vamos dizer assim. Especialistas que já entenderam como é que a massa está funcionando, as respostas já são totalmente previsíveis. Preparadas ali. E aí, o desavisado entra ali e fala, putz, eu tenho uma doença. Mas e essa questão do autismo? Até as pessoas agora descobriram, os adultos, assim... Descobriram não, né? Fizeram esse autodiagnóstico. O autismo, a gente está atravessando um momento de muita pesquisa e muita descoberta. E tudo ainda é muito novo. Claro que a gente tem aquele modelo autista clássico, que até há pouco tempo era classificado o nível 3, que é o nível grave, que tem as dificuldades... Né, para tudo, né? Desde a alimentação, o aprendizado, que é aquele autismo clássico que as pessoas costumam imaginar quando se falava em autismo antigamente. Hoje em dia, o autismo já está muito diferente, né? A gente percebe pessoas totalmente funcionais. Sem dúvida. Né? Que têm ali é muito bacana capacidade isso, né? de fazer muitas coisas, mas para elas serem diagnosticadas com esse termo mesmo, né? Dentro do espectro ali, autista, tem que ter uma avaliação muito, muito assim, criteriosa por mais de um profissional. Procurar especialistas mais de um área, profissional. né? Então, vai ser um psicólogo especializado na área, vai ter um neurologista, vai ter um acompanhamento de uma fono, vai ter um conjunto adulto de também pessoas. Tem? Opa, claro. Adulto, assim, eu digo, adulto, que descobre, o adulto descobrindo que tem. Sim, sim. E geralmente ficou naquela questão que era criança, né? Da criancinha. Mas tem aquelas pessoas que atravessaram toda a sua vida tendo dificuldades que ninguém deu atenção. Tá. Família e tal. Então, assim, sinais, até apresentando sinais. Muito, né? Pessoas muito retraídas, com dificuldade de comunicação, que sofreram bullying, nunca conseguiram desenvolver ali uma amizade, não sabem o que dizer, não mantém ali uma conversa ativa, não consegue entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Dificuldades de relacionamento, são pessoas muito isoladas. E as meninas têm uma característica diferente, porque as meninas autistas que crescem e têm um diagnóstico já adultas, elas, na verdade, elas têm uma capacidade de desenvolver um mimetismo social. Então, como a menina já vem para o mundo assim, fica quietinha, não fala, não faz bagunça, ela cresce desse jeito, mais isolada, e as pessoas falam, nossa, como ela é quietinha, né? Que belezinha que ela é. E, na verdade, ela não está se comunicando, não se conectando com ninguém e não está entendendo o que está acontecendo no mundo. E ela vai descobrir mais tarde, quando ela já desenvolveu várias habilidades sociais, mas no sentido teatral. Aquilo tudo não é espontâneo e não é verdadeiro. Mas, sim, precisa ter uma avaliação muito criteriosa, né? E, assim, o autista tem essa característica adulto, né? Quando a gente percebe que ele já foi descoberto depois, né? Dele ser mais frio. Ele não se conecta com as pessoas, né?
E aí você pode até pensar, então você é frio e calculista. Não, não, é Aquele só tem autista. só É só autista autista. mesmo. É. Tribuneiros e tribuneiros, conforme aí o nosso papo, nossa resenha, você que está do outro lado, vai nos mandando aí algumas sugestões para a Sibila, faz seus pedidos para a Sibila, entendeu? Que ela vai ter, com certeza, aí, o enorme prazer de poder estar dirimindo aí as suas dúvidas, é isso, né? Procure lá na Dubier, é edifício, Cata Preta, é edifício Dubier na Caixa? É Dubier, né? Lá, É o no Dubier, mas Dubier. também pode ser pelo site, viu? Pelo Tem o site, qual que é o site, site? sibilamoser.com. sibilamoser.com, entre lá em contato. Você tem já todo um aparato de assessores ou você mesmo vai lá e responde? Como é que tá? É com a minha Ah, assistente. Então com a vamos Kali. chamar a assistente aqui. Vamos chamar a Kali. Olha que nome bacana. Que nome bacana para vocês conhecerem. Pode colocar aí, Kali, fique à vontade. Coloque aí o seu retorno, né, do outro lado, só passar pelo microfone mesmo. Isso, pode sentar, por favor, que conforme aí o prometido, nós estamos aqui apresentando a Kali, né? Que a Kali que eu propositadamente já enrolei todo o microfone para ela ter mais dificuldades para ela sentar. Eu já mostrei aqui, mas você não vai lembrar, mas eu estava tentando conversar, interagir, né? Interagir, a Kali tem 18 anos, é isso? 18 anos. 18 anos eu fiz uma pergunta. Olha que pergunta bestinha que eu fiz aqui, né? Você sabe, cara, o que é mimeógrafo? Sabe, máquina de escrever? Ela falou, lógico que não, né? Lógico que não. Tudo bem, pega o microfone aqui, Kali, vamos lá. Fala aí um pouquinho aí pra gente ouvir você. Olha, você me mostrou, eu não sabia nem pra que servia. Né? Você viu? Quando eu era criança, nem tinha isso ainda. Não tinha mesmo, cara. Não, você é da nossa geração. Mas olha que bacana. A Kali, você tá estudando? Tô fazendo faculdade de psicanálise. Ah, que bacana. Vai puxar a mãe, né? Que legal. Vai. Nenhuma pressão nisso? Nenhuma Sibila? pressão nisso. Nada, Nenhuma. assim, tipo, Vai ser assim, feliz. uma Psicanalista maravilhosa, que bacana, viu? muito antenada. Tô brincando ela porque se os pais, né, interessa. faz aquelas pressões, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Claro e que eu gostaria, né? Claro, não, Já isso é uma é coisa normal. que eu gostaria porque Sim. eu sou muito realizada, né? Certo. Mas ela tem, assim, ela busca material, leitura, independente. Que bacana. E você estuda onde? Tô fazendo agora na Uninter, acabei de entrar. A Uninter? Aqui em Campos. Em Campos, aqui. EAD. Que bacana, hein? Que legal, hein? Eu já falei para ela que ela, assim, vai estudar pro resto da vida, né? Com Porque psicanálise é pro resto da vida. Precisa, né? Tá todo mundo louco ou não? Ou as coisas estão... O que significa Eu louco não para sei. você? Sei lá. Pra mim é agora esse tal de bebê reborn aí, as mães, esse laço afetivo que está se criando, né? E tribuneiros, o SUS que eu tanto elogio aqui, o nosso Sistema Único de Saúde vai ficar agora super lotado porque as mães estão levando seus bebês reborns assim para o SUS para serem examinados, caso tenham febre, gripe, essas coisas. Isso aí é complicado, Sibila. Então. É uma coisa. Não é, Kali? Sim. Essa coisa de bebê reborn. Nas épocas das meninas, na minha época lá, era Barbie, tinha uns bonecas meio de terror também, não tinha? Mas eu acho que inverteu, porque antes era a criança que brincava com boneco e o adulto tinha filho. Agora a criança às vezes tá tendo filho com 15, 14 anos e o adulto tá brincando com boneco. É isso aí, é verdade. Mas você sabe que tem uma crítica também em relação à Barbie, né? Na minha época era Barbie. Minha mãe nunca me deu uma Barbie. Uma Barbie é chique, Sabe viu? por quê? Porque ela falava assim, você é criança e essa boneca tem corpo de adulta. Não é pra você. Olha só, hein? Né? Então, assim, eu acho que naquele momento também teve aí a sua pegada que foi meio problemática que acho que a gente não prestou muita atenção. Entendi. Né? Mas falando aí do bebê reborn... Pode falar à vontade, porque eu ainda tô... Por isso Olha, você perguntou aí, mas o que você é? O que é todo mundo louco pra você? Pra mim, não, tô brincando, no sentido figurado que tá a palavra, não é louco, né? Falta um pouco de sanidade, talvez. Acho que muita, né? Acho que muita, né? Mas eu acho assim, interessante porque tem o lado simbólico das coisas, né? Tem um filme muito interessante, não sei se você já assistiu, chama Lars e a Garota Ideal. Nesse filme, é retratado, é uma inspiração de uma história verídica, mas o filme não é verídico, ele é ficcional.
A história de um rapaz que tem problemas mentais, que ele tem problemas de luto, um luto da mãe, né, que ele perdeu o bebê, e que ele nunca fez o trabalho de luto. Então, ele não se relaciona com ninguém, ele é muito fechado, não gosta mesmo nem de olhar para ninguém. Adulto, em determinado momento, ele vê que um colega de trabalho está entrando naquele site de bonecas realistas que eram usados para fins sexuais. E aí, ele tem uma ideia de comprar uma boneca para ele, que vai ser a namorada dele. E ele compra essa boneca, a população ali daquela cidade primeiro estranha, mas aí começam a aceitar, porque ele sempre foi meio diferente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí ele leva a boneca no médico, leva no postinho. E a médica, muito sábia, atendeu a boneca, mas atendendo a ele indiretamente. E o filme vai mostrando todo um caminho de progresso psíquico para ele, onde ele faz o luto da mãe através da boneca. E através de toda a comunidade aceitando que ele estava passando por aquilo. Inteligente, desta forma. Desta forma, mas um caso único que a gente entende que não era a boneca que estava sendo tratada, era ele. Só que a boneca era o canal de comunicação até ele e o canal de comunicação dele com o mundo e com as pessoas. Então, tem muito do simbólico aí. A gente precisa tentar olhar primeiro para esse ponto. Por que as mães estão procurando essas bonecas? Por que as mulheres estão tentando se refazer enquanto pessoa através de uma boneca? Por quê? Será que é por moda para aparecer no Instagram? Ou será que são mulheres que perderam seus filhos, que tiveram abortos, que tiveram fantasias de ter um filho e nunca conseguiram engravidar? Ou tem pânico da maternidade, mas, por outro lado, gostaria de ser mãe? Ou será que elas não foram abandonadas no berço pelas suas próprias mães e estão cuidando das bonecas como se cuidassem de si mesmas? Olha, agora você... olha, tribuneiros e tribuneiras, eu aqui... Não, eu acho assim estranho, mas eu vou retirar essa questão da loucura, porque o que a gente vê nas redes sociais é uma crítica bem pesada. Muito pesada. A respeito disso, e você está nos dando aí uma linha de reflexão aí, né? Mas tem Por um lado favor. mais leve também, né? Vamos lá. Não tem esses bares temáticos? Tem alguns aí que as pessoas se fantasiam, Sim. né? De bárbaros e vão Sim, sim. lá para brincar que eles são vikings. É uma fantasia simbólica. Né? A realidade, às vezes, é muito dura. Mas o pessoal não está levando muito a sério essa questão desses bebês reborn, não? Eu acredito que é assim. Porque quando... você... É verdade mesmo, está tendo casos. Inclusive tem até... Olha só onde nós chegamos, Sibila. Tem um... Não sei se acho que é deputado, no Rio de Janeiro. Entrou com uma proposta de... Vai ter o dia da cegonha reborn. Né? Vai ter um dia... e aí... Daqui a pouco tem Bolsa Família para reborn também, né? Não, aí é que tá. Bolsa Vamos Escola falar para reborn. Vamos, né? de um problema individual, né, que é esse que eu acabei de citar. Agora, se a gente transportar isso para exato. delírio coletivo, né? O delírio, adorei, delírio coletivo. Né? Porque você vai estar ali usando dinheiro público para fazer um atendimento de uma Não boneca. não vai, né? Né? Eu Na verdade, espero que isso não, já né? acontece, né? Porque em Sorocaba tem um parque lá cheio de bebê reborn pro povo, que é dinheiro público do governo. Opa, aí, olha só que informação, hein? É mesmo? Então quer dizer que o pessoal está usando dinheiro público para parque? Como um é que é isso aí? para crianças, normal, só que tem um aluguel gratuito das da bonecas, bebê né? reborn. Para as crianças ficarem por um tempo de graça com o bebê reborn. Então, não é um perigo para as crianças já? Tá com esses bebês reborn? Para a criança, não, porque a criança vive no mundo lúdico, né? Assim, Então, a criança tem que brincar. Tá, e para a né? criança, isso é lúdico, isso não é real. Porque a criança ali, né, até 12 anos de idade, ela vive muito ainda no mundo da fantasia. Mas e depois? Bom, aí depois aí a gente realmente precisa olhar. Vai na Sibila para ela resolver. Se ela estiver acreditando, a criança, o adolescente, ou a mãe, Mas ou se o a pai, mãe... acreditando que aquilo é um ser vivo, bom, então a Mas gente aí tem um eu te problema. falar isso. E se a mãe acredita? Precisa de tratamento. Porque a Porque gente entra o no que campo você- do quê? A gente entra no campo da psicose,
onde não tem diferença entre a realidade e a fantasia. Aí é um caso, sim, Mas patológico. aí cria essa linha, essa questão afetiva. A pessoa ela acaba acreditando que aquilo é real. Aí seria É uma isso? psicose, seria assim. Entra num estágio de que a pessoa acredita que é real. Pode acontecer. Porque assim, qualquer um pode se tornar um louco. Qualquer um. Uma pessoa sã, produtiva, que ganha dinheiro, que tem família. Se ela passar por uma situação muito difícil psiquicamente, ela pode cindir, o cérebro dela cinde da realidade e vai para o campo da fantasia e não volta mais. Isso não seria... agora é uma pergunta de leigo. Algum transtorno de personalidade? Transtorno Não. de personalidade, não. Né? Porque, como eu falei, com qualquer um pode acontecer. Aí não seria um transtorno de personalidade. Personalidade é uma estrutura, né? Mas seria, vamos dizer assim, um acidente psíquico. Pode acontecer. Ela se desconecta, ela entra num outro mundo. Entra num outro mundo. Assim, Né? No caso desse do filme mesmo que eu citei, ele sabia que a boneca era uma boneca. ele sabia. Ele sabia que era uma boneca. Ele comprou a boneca. Ele conversava com a boneca, tudo. Ele levava ela para passear. Mas ele sabia. E a médica que o atendia sabia que ele sabia. Então, Sim. era um caso ali de realmente de uma restituição subjetiva, né? Que é a recuperação dele enquanto pessoa, até que ele não precisasse mais dela. Ela era o quê? Ela era um objeto transicional, que a gente chama. Quando o bebê está se separando da mãe, indo ali para 1 ano, 2 anos de idade, ele precisa socializar com outras pessoas da família ou começar a ir para a creche, ele precisa passar por uma transição de separação da mãe. Por quê? Porque no começo o bebê e a mãe é uma coisa só. E esse objeto transicional geralmente é um paninho, é um ursinho de pelúcia, que o bebê carrega para lá e para cá por um período. Às vezes ele fica com a mãe, às vezes ele fica com o objeto transicional. No caso do Lars, do filme, a boneca era um objeto transicional. E no caso do pode bebê ser reborn? que no caso do bebê reborn seja também, contanto que ela não acredite de fato que aquilo é uma criança viva. E a Kali tocou num ponto importante aí, porque o pessoal acha que sei lá, o que eu vou poder agora, eu estou meio perdido. Depois que a Sibila disse aí, pontuou algumas situações que pode ou estar ocorrendo, traumas, enfim, né? Então eu vou tentar ponderar um pouco mais no meu jeito de pensar, assim. Por outro lado, eu fiz um estágio no período da faculdade numa residência terapêutica feminina. E nessa residência terapêutica, as mulheres são idosas, né, com problemas mentais, elas tinham suas bonecas. E elas acreditavam que eram de verdade. Entendi. Então, tem uma diferença. Entra um pouco como terapia? Essas bonecas? Entra como objeto de acesso, né? Tá. Porque a Kali falou de Sorocaba, né? Sim. Então, é bom, tribunais, vocês entenderem que isso aqui está acontecendo no Brasil, viu? Está acontecendo muito próximo de nós. E eu vou dar mais ou menos uns 2 meses, 3 meses para encher, para ter um monte de gente aqui com o bebê reborn, entendeu? O pessoal lá aí, vamos ter que falar lá com o pessoal lá da Secretaria de Saúde para tentar arrumar uns leitos, né? Porque estou falando sério, isso aí tá ficando muito sério, ó. Para mãe, você fala. Pra mãe, entendeu? Porque, ó, a gente observa, a gente vê, né, Kali, supermercado. Pô, tá tendo briga preferencial. A pessoa vai lá e ela tá exigindo a fila, que ela tem o direito de estar na fila preferencial. Bancos, né, o próprio Sistema Único de Saúde, né, enfim, hospitais. Onde nós vamos chegar? Mas eu acho que faz tempo já que isso existe. Já viralizou em rede social uma mulher que é casada com um boneco de pano, tem um filho que é um boneco de pano, e a vida imita a arte, né? Que o filme é igualzinho, ela casa com ele. É mesmo, você falou uma coisa certa, porque já existem muitas situações assim semelhantes. Por que não? Mais ou menos assim. Vamos colocar, por que não então bebê reborn? Sendo que alguém lá, no Japão, comprou uma boneca e casou com a boneca. Mais ou menos, é um exemplo. Por que não agora? Né? E o que fazer? O que na sua... Você que é uma especialista no assunto de saúde mental, de cabeça, né?
de conhecimento das pessoas, que é um dos seus... Eu estava vendo aqui que uma das suas maiores alegrias é quando o seu... Quando vai lá no Ou seu... analisando. O analisando vai lá e você vê que ele está pronto, né? Forte, firme, e é uma satisfação muito grande para você, né? É. Mas aí eu lembrei agora, sabe, que aquela história das irmãs Brontë, o Morro dos Ventos Uivantes. O personagem principal, né, que ele era um cigano, né? Ele era um cigano que foi adotado e tal ali pela família, e ele se apaixona pela filha, né? Em que seria meio que a irmã dele de criação, mas ela morre e ele guarda o corpo dela num lugar lá no castelo e tal, e ele vai dormir com aquele corpo toda noite. Isso aí tá parecendo aquele filme. Isso aí eu tô não ironizando, mas parece. Vocês assistiram lá a entrevista com o vampiro? Naquela época que tinha Não, lá isso o não Johnny é de Depp, agora, lá o né? Tom Não é de Cruise. agora. Isso é já um pensamento antigo do ser humano. Essa fantasia de manter viva alguma coisa que não tem vida. Mas e aí o que que faz? Deixa rolar? Então, em questão de saúde mental, a gente sempre observa assim, o que a pessoa está fazendo, o comportamento dela, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz, atrapalha a vida dela e a das pessoas ao redor? Sim, então precisa de tratamento. Não, não atrapalha. Ah, é um hobby. Eu tenho lá a boneca reborn, fica na minha casa, eu brinco com ela lá o dia inteiro, tenho um quartinho montado para ela, é meu hobby. Eu não levo isso para a rua, eu não imponho isso para as outras pessoas. Mas voltando àquela questão novamente do sentimento de acreditar que é real. Não, Isso aí vai naturalmente atrapalhar a vida dela e das outras pessoas. Vai. Então, precisa de tratamento. Então, a gente tem que olhar para muitas questões. Por exemplo, o homem, geralmente, ele gosta muito de carro ou de videogame. O homem adulto, hoje em dia, joga muito videogame. Eu atendi casais assim com problemas de relacionamento que terminaram, divorciaram, porque o homem chegava do trabalho e ele ia para o computador, jogava videogame até de madrugada. E a mulher? Que hora você vai olhar para mim? Que hora que a gente vai ficar junto? Você nem come comigo, você come aí na frente do computador? Você come aí jogando videogame? Será que não é um reborn aí? tá aí para pensar em tribuneiros. Você que vai adquirir aí o seu reborn aí, mas por favor, adquira como se fosse um boneco, né? Uma brincadeira, um Uma passatempo. brincadeira. E essa questão aí, Kali, como é que é? Vou ver se eu consigo essa pronúncia. É Terrians? Pô, fala aí o que que é isso, hein? Ó, a galera, tá, aí vai me falar que isso aqui é, não, o mundo tá perdido. Pelo amor de Deus, o mundo tá perdido. O Reborn, Terrians, o que mais que vem pela frente? O que é esse Terrians? Então, o que acontece? Hoje em dia, o jovem, ele quer se identificar com alguma coisa. E aí, começou muito com a gente falando, sexualidade, gênero. E aí, agora consideram como um gênero um animal. Como se fosse, em outra vida eu fui um cachorro. Então, agora eu tenho que andar de 4 patas e comer num patinho. Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí, não, aí, Sibila, isso aí, não... Pelo amor de Deus, gente. Aí já estamos num outro patamar. Aí precisa de É um procurar. fenômeno que a gente precisa tentar entender também. Em que Nossa, nível mas ultrapassou a fantasia, haja né? traumas aí também, E né? conta o caso do homem lá, que se transformou todo em cachorro. Como é? No Japão, o homem Isso se sim, eu transformou vi. totalmente. Assim, cachorro gastou mais de 70 Gastou mil uma dólares. bala. É. Ele se transformou. Você lembra do cachorro? Eu até gosto quase daquele cachorro que ele É o transformou. Border Collie. Ah, é, né? Só que esse ano ele tá querendo voltar a ser um ser humano. Será que ele consegue? Acho que consegue. Consegue, assim? Imagina o sofrimento do corpo, né, humano se enquadrando num molde, assim, Gente, quatro patas, né? Gente, mas espera aí, nós estamos falando de pessoas que acham que são os animais. Ó, tinha concurso, Cálice, Sibila, tribuneiros, concurso de cabra. Eu vi em algum país, eu vi o pessoal imitando cabra. Ia ganhar até um prêmio. Pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo realmente entender esse processo. Eu acho que também a gente pode pensar em cima de uma questão assim de limites, né? A gente não está mais tendo limites. Está tudo muito acessível. É como você falou lá no começo. Será que a gente ainda vai, né, ter o romantismo presente Sim. na atualidade? Por quê? Porque a conquista acabou. Né? A pessoa se encontra ali com uma pessoa
O casal, em 1, 2 dias, 2 semanas, já se conheceu, já teve um relacionamento íntimo e já se desconectou. Então, tá tudo muito rápido, muito fácil. E aí a gente fica procurando coisas maiores que nos deem limites, porque nós precisamos de limites, né? Piaget já dizia isso, nós precisamos, a criança gosta de limites. Para quê? Para ela se enquadrar, para ela criar a sua Para ela se individuação, situar. para ela se situar. Como a gente está vivendo um momento muito sem limites, então hoje eu vou ser um cachorro, amanhã eu quero ser um arco-íris. E a coisa vai. E aí? Aí a gente precisa de uma reforma, né? Só que eu acho que o problema é que se alguém fala que isso é errado ou alguma coisa, a pessoa se defende e fala, não, isso é preconceito. Então a gente tem que falar de uma forma que a pessoa vai ouvir. Porque se a gente só criticar, a pessoa vai te acusar de ter preconceito e não vai querer mudar, não vai querer entender, porque se sente assim. Parece que você está até potencializando isso, né? Quando você faz uma crítica, né? De certa forma, assim. E quem sou eu aqui para ficar julgando? Eu só acho estranho, e muito estranho. Não acho pouco, não, viu, cara? Eu acho muito estranho. Muito estranho tudo isso, né? Eu achei muito inteligente da sua parte, Sibila, de falar a respeito da questão dos bebês reborns aí, que muitas vezes a gente tem que ir a fundo, né? Vocês, especialistas, aí a fundo, para saber o que leva aquela pessoa, né? E quais limites para isso. É super compreensivo. Mas, obviamente, aí que também pode ter um lado meio modinha da coisa, porque tá todo mundo Viraliza, né? viraliza. Tem um casal, voltando às questões de bebê reborn, que eu estava vendo, no Brasil. Eles estão se separando. Então, eles estão brigando na justiça pela guarda do bebê reborn. Mas aí, mais a fundo, eles têm um canal no YouTube que eles monetizam isso. E aí eles já estão brigando, além do bebê reborn, eles estão brigando pela grana. Quem é que fica com a grana? Qual é a divisão disso? Aí Porque vira nós empresa, construímos isso juntos, então também tem esses aspectos, né? Mas que é muito complicado Mas tem essa influencers que brigam, né? De propósito, para poder só viralizar. Para viralizar. Só pra aparecer. Tem que buscar terapia isso, né? Tem que buscar vocês aí na área, porque realmente o mundo, por isso que eu aqui falei, né? Tá todo mundo louco nesse mundo, mas no sentido de que nós estamos vendo muitas coisas que vão além parece surreal, né? É que nem Algo o assim. caso lá da Virgínia, né? Na CPI das Bets. Ótimo você A tocar selfie, nesse né? ponto. Em vez de ser uma coisa Ótimo. séria. Tem deputado. É isso que eu não consigo. Por isso que o nosso Congresso Nacional, por isso que o nosso Brasil tá assim, viu? O nosso Brasil tá assim. Ao invés de estar tratando de coisas muito sérias, tá lá o deputado fazendo um selfie. Gostei mesmo de você ter dito isso a respeito das apostas, que também é relacionado, né, Cali, da questão principalmente da rede social, desses influencers. E aí? As pessoas estão ficando doentes. Estão ficando doentes. Como o Felca estava falando também, é uma questão de saúde mental, é uma questão de saúde pública. Porque eu atendo isso na clínica, isso vem para a clínica. Tem muitos viciados em apostas? Muitos. Vamos dizer, mas eles são viciados. Não, pera lá, vamos com calma. Eles ficam viciados, sim. Podem ter uma tendência a ter vícios em outras coisas também. Mas antes disso, existe um vazio. Existe uma frustração. Eu preciso preencher minha vida com alguma coisa. Eu preciso encontrar uma saída rápida para um problema que eu tenho. Em muitas situações, a gente vê as pessoas procurando os influencers e coaches para resolver seus problemas imediatamente. Mas a gente sabe que o Brasil é um país que tem contrastes, né, econômicos. Sim. Então, a solução rápida é, de repente, eu ganho aqui. Mas aí ele tem, né, uma programação ali que você perde, ganha um pouquinho, perde, jogo de ganha azar. um pouquinho. Nunca foi, né? Nunca foi programado, algo... né? Não é? Lógico. É como se eu falasse para você, adivinha que número eu estou pensando? Aí você fala 5 falas, você errou. Como é que você vai saber? Não tem como você saber. Na minha opinião, acho que o pior tipo de influência é aquele que lucra com a desgraça de quem acompanha ele. Porque eles avisam, né, que não pode se viciar, que não pode ser menor de idade, mas eles sabem muito bem que vão se viciar. É tipo você chegar num alcoólatra que tá tentando fugir do vício e oferecer uma garrafa para ele e falar, mas olha, se você não pode tomar, então não toma. Mas você tá oferecendo para ele. E os influencers, eles lucram muito mais quando as pessoas perdem mais. Isso é provado. E tem a questão da dopamina, né? O jogo, ele te dá uma dopamina muito rápida ali.
Quando você ganha um pouquinho, aí você resolve apostar um pouco mais. Não, agora vai dar certo. É porque a própria a máquina, ela faz com que você, primeiramente, ganhe, né? Você vai lá e sempre é assim. E as pessoas deviam logo entender de primeira isso. Que você vai lá, vamos lá, você coloca lá 20, 30 reais ali numa aposta, né? 20, 30. A máquina vai te gerar 200 reais rapidinho ali. E aí aquilo tem aquela, nossa, eu consegui triplicar o meu valor, quadruplicar o meu valor. E aí você vai jogando, a máquina vai te dando mais possibilidades de você ir. De repente você ganhou lá 10 mil reais e você gastou 18 mil. E tem casos assim. Tem, e vai para muitos clínica, casos. vai para clínica, vai ter que tomar medicamento, fica um tratamento longo com psiquiatra, porque tem que tomar uma química que controle essa química que já ficou viciada. Mas isso já vem, vamos voltar. Eu acho muito legal a sua linha de fazer aí, olhar meio que no retrovisor, né? Mas isso já vem lá atrás também com as questões lá de outros tipos de apostas, de bingo, não é isso? Foi legalizado uma época os bingos, que eles eram parceiros de times de clubes de futebol, principalmente Aqui a gente São tem Paulo. o Mont Blanc, né? Que era um Não, hotel que era tinha, era um isso era cassino. liberado, era um cassino, né? Era o Grande Hotel. Grande Hotel. Não, mas aí eram outros tempos e era liberado, vem de lá. Mas Né? não significa que não tenha causado danos, né? Da mesma forma que Porque causa eu hoje. nunca vi esses jogos serem para beneficiar alguém. Né? Já diz o nome aí, jogos de azar. Porque só dá azar, né? Tem muito azarado. Então as pessoas elas estão se matando, elas ficam em dívidas, né? Terríveis, abala toda uma estrutura familiar. Mas tem aquela fantasia, né? Eu vou conseguir. Eu sei como funciona. A energia que dá da sensação do prazer ali. Aí a pessoa volta. E aí ela volta. É uma droga mesmo. E você, Gali, citou num ponto muito importante, que é com relação à questão de influencers, né? Tem muito influencer aí influenciando os outros a jogar. E faz tempo, né? E faz tempo. Agora tá mais viralizado, mas antigamente divulgavam muito Blaze, né? Que era mais, não legalizado, mas visto como algo ok, algo bom. E influencers que hoje em dia se arrependem muito, né? Antes divulgavam a rodo, né? São contratos milionários. Tem atores, eu vou citar o nome do ator aqui, que ele, vendo aí toda essa questão lá de CPI, que também não vai... Gente, tribuneiros e tribuneiras, CPI das bets não vai levar a nada, como nunca levou nada a sério no nosso Congresso Nacional. Então, CPIs disso, CPIs daquilo, isso aí é só joguinho de cena. Daqui a pouco, infelizmente, tá? Tem aí a CPI do futebol, que também a gente está vendo o que está acontecendo na CBF. Tem um monte de situações que se formam lá para ganhar tempo, aí vai abafando o caso, aí vai entrar uma outra notícia mais bombástica ainda, e aquilo fica para trás, e assim nós vamos. Né? Por isso que você falou da garotada, que a garotada está com senso crítico, né? Com relação às coisas, sabe discernir Estão o que divididos, né? Agora. Essas coisas aí. O FECO é um nome muito, muito importante para esse pessoal agora, porque ele tá contra essa ideia aí que a Virgínia defende, né? Então ele se pronuncia de maneira muito clara. Eu não sei nem o que ela defende mais, viu? Porque ela disse que não está fazendo nada de errado. Não, né? Eles nunca fazem nada de errado, né? Você é uma crítica nesse sentido aí. Eu tô vendo também que a filha tá seguindo a mesma psicanálise ali, psicanalistas. Vocês são, assim, críticas mesmo com relação à questão desses influencers, né? A Virgínia, ela já era assim antes. É que ela era um pouco menor antes. Mas antes ela divulgava para você pagar para você ver stories a mais dela. E falava que você era amigo dela. Porque assim, mas aí tem outra coisa. Aí tem os seus seguidores, né? Aí vão todos ficarem, né? Esses seguidores, ela fica idolatrando esse pessoal, vai estar aí apoiando isso. E ela ganhando dinheiro em cima de todo mundo. Né? Ela e outros, um caminhão ganhando em cima da perda da pessoa. Da perda, aqui, da desgraça da pessoa depois. Né? Só que assim, no mundo assim de marketing, né? De marcas, né? Prevalece muito isso nas redes sociais, né? Ou só isso, que são os patrocinadores, essas coisas todas.
É errado. Eu acho que os influencers não deveriam fazer isso. Mas não é errado da empresa procurar alguém, um cara que é queridinho aí, que tem milhões de seguidores, e pedir para ele divulgar essa marca, no caso, uma casa de apostas. Mas os influencers, eles deveriam... Então, eles são muito alienados, porque eles deveriam... Ou só pensam na grana, porque eles deveriam, já num senso deles, de percepção, saber que aquilo é tão criminoso quanto você roubar alguém, matar alguém. Que é você induzir uma pessoa ao próprio erro e, dentro do que é figurativo, ao próprio suicídio. Porque você está sabendo que aquilo é errado. Você influenciar a pessoa a entrar naquilo que é errado, não é? O que vocês acham? Então, mas... pode falar. Eu acho que é ganância, porque muitos que estão fazendo isso já são muito ricos, não estão passando necessidade, não precisariam dessa divulgação, mas querem ganhar mais ainda. O Felker recusou 50 milhões 50 milhões. para não divulgar a aposta. Ele ia ganhar 50 milhões, é muita grana. Mas ele recusou pela ética. Mas ele recusou por conta do que está em voga aí, CPIs de bet, viu que talvez a imagem... Eu acredito que é o perfil dele. Ele tem uma outra pegada, né, como influencer. Legal, bacana. Tá aí. Né, que sigam exemplos, né? Assim. Então, mas é aquela coisa, né? A pessoa que tem um bar, ela é responsável por aquela pessoa que é viciada em álcool? Mas não. Então, eles partem da mesma premissa. Eles são assessorados, eles têm advogados. Mas será que, na verdade, eu falei não, mas não tive tanta certeza, tá? Não. Depende do ponto de Exato, vista, né? Do ponto de porque vista. o cara do bar poderia dizer não para aquele cliente? Não pode, né? Mas ele abriu o estabelecimento Para vender? para vender álcool. Para quem? Ele não sabe. Maior de 18, mas ele não sabe. Assim? A diferença é que ele não vai fazer, olha, venha né, aqui no meu bar e compre tudo, beba tudo. Ele não vai fazer isso como o influencer faz. Mas ele tem uma certa responsabilidade moral. A gente, enquanto comunidade, a gente olha assim, olha, se você for querer ser uma boa pessoa, não abra um bar, né? Você pode, de repente, prejudicar uma família, mas... Pelo outro lado do negócio, tá tudo bem também abrir um bar. Mas essa relação dos negócios? Eu gostei disso. Nessa relação dos negócios também. Então, assim, isso eu sei. Dinheiro não é tudo. Você pode abrir mão de algumas situações por questões de princípios, né? Princípios. Né? De responsabilidade. Do seu propósito. Do propósito. Perfeito. Mas eu acho que as apostas pode comparar menos com bebida e mais com cigarro. Porque o cigarro, ele existe, ele é legalizado, mas é proibido fazer propaganda. Porque não pode influenciar o viciado a querer voltar a fumar. Boa, exatamente. Olha, você vai ser assim uma exímia psicanalista. Olha, vai seguir os passos da mãe. E a mãe vai ser tipo assim, uma professora já sua ali... você pede muita sugestão, alguma coisa assim, cara? A gente faz debate, né? Debate e tal. E como é essa questão? Primeiro eu vou perguntar para a Sibila, como é que essa questão você trabalhar pessoas? Quer dizer, trabalhar pessoas no sentido assim, você ajudar pessoas, porque vocês ajudam gente, né? Vocês ajudam quando, assim, procura vocês... Primeiro que a pessoa, eu sempre aqui, depois que eu comecei, porque eu era um pouco cético, tá, com relação a isso, acho que muitos também lá atrás, né, eu sabia da importância, tenho uns amigos em São Paulo, amigas que são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, mas eu sempre, assim, engraçado, né, a gente acaba achando, é uma coisa tão necessária, tão fundamental, né, a questão de você procurar um especialista. E hoje, assim, eu sou um dos caras que mais apoiam isso. Porque não só quando você está ruim, mas principalmente, talvez, quando você está legal. Porque você não quer voltar para aquele estágio. Não é mais ou menos isso? Você tem que sempre estar buscando
esse, digamos, autoconhecimento? Autoconhecimento até a gente fala de uma forma mais genérica, né? Acho que o autoconhecimento ele tem um lado que é meio perigoso também. Se a gente se autoconhece demais, a gente fica muito rígido em relação a quem a gente acha que é. Acho que o mais interessante é ficar um pouco mais aberto em relação a... Bom, vou tentar entender meus movimentos, vou tentar entender as minhas repetições, onde que eu parece que tem um caminho que eu sempre tropeço na mesma pedra, por que que eu faço isso? E então é um caminho de transformação. A gente, né, escuta a pessoa que procura a gente, que eu acho que é o fundamental, é a escuta, porque ninguém se escuta mais, né? A gente escuta e a gente ajuda a pessoa a se escutar. Quando ela começa a se escutar, ela começa a sair do lugar. Ela começa a ir por algum caminho mais interessante. Então, o processo é esse. Autoconhecimento é bom? É bom, é legal, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a gente fazer um processo de autocuidado constante. Sempre prestar atenção no que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, que caminho a gente está escolhendo e fazer melhores escolhas durante o percurso. Mas a gente passa por muito tempo cego, sempre tropeçando naquela pedra, que vem com outro nome, outro rosto, outro emprego, mas a pedra é a mesma. E a gente não vê a pedra. Então, o psicanalista ajuda a gente a enxergar aquela pedra. Aí enxergou, tá bom, e agora? O que você vai fazer com a sua pedra? Você vai pegar no colo, você vai quebrar ela no meio, você vai jogar ela para trás, você vai pôr no bolso, você vai levar com você? O que você vai fazer com a sua pedra? É onde a gente implica o paciente na sua responsabilização pela sua vida. Não sei se eu fui clara. Muito, muito clara. E você? Depois que você se formar, e aí, por que você está fazendo? Por que você está fazendo esse curso de psicanalista, né? Então, eu acredito que é muito importante para a gente conseguir entender a complexidade do ser humano em coisas que nem ele mesmo entende. Eu tenho uma coisa minha que eu não consigo controlar. Eu começo a perceber o que as pessoas fazem e estipular por que elas fazem aquilo toda hora. E eu percebo que é muito mais complexo do que parece. E eu acho que é muito importante ter um profissional que vai poder falar isso para a pessoa, porque às vezes ela não percebe, né? É uma coisa do nosso inconsciente. E vai ajudar a pessoa a melhorar muito na vida, melhorar relacionamento, melhorar ela com ela mesma. E eu acho que muita gente não consegue perceber. Como eu consigo perceber, eu acho que com o estudo eu vou poder ser útil nesse sentido. Muito bem. E eu aqui fiz o convite para vocês e falei para a Sibila. Sibila, nossa, você é coautora de vários livros, escritora de vários livros. Traga os seus livros para a gente apresentar. Aí, o Tagarela aqui, que fala pra caramba, vai fazendo um monte de perguntas, porque é um assunto, como eu disse no começo, de uma relevância assim extrema, algo para toda a sociedade. Assim, eu tenho aqui, Tribunesa, aqui uma lista de quase 1.500 perguntas que eu ia fazer, e já sabendo assim que a gente ia ter que abordar alguns temas, né? Para que a gente não colocasse tudo no liquidificador e batesse tudo. Então, para que você que está do outro lado pudesse assimilar melhor, entender melhor esse processo, então nós vamos fazer aqui com elas, né, com as nossas profissionais, por etapas. Então, nós vamos ter várias entrevistas com vocês, né? Tá? Sejam Ótimo. convidadíssimas a estarem aqui. Vamos acompanhar todo o seu processo, essa evolução bacana, né? Para que vocês estejam aqui sempre orientando, fazendo essas orientações, porque é muito mais, né? É muito além do que a gente aborda. São muitos temas importantes de suma relevância para todos, né? Mas que não dá tempo da gente explorar, né? Em pouco mais de 1 hora, não dá mesmo para a gente poder desenvolver aqui. Muitos livros aqui, nós temos um monte de livros. Me pega um ali que você, para a gente poder abordar aqui, e nós vamos voltar com isso em Acho que outras... eu gostaria de citar, assim, né, que eu tenho aqui um trabalho com um capítulo no livro que é sobre o TDAH, que é uma visão da psicanálise, que é uma visão diferente da visão da psiquiatria, né? Tá. Que volta muito mais o olhar assim para como a família lida com a sua realidade, com a sua dinâmica, prestar atenção nisso, nessa aceleração da vida, antes de
olhar para aquela criança e dizer, essa criança é um problema. Então, sim, Ok. é uma pegada mais assim nesse sentido. Sim. Aqui, esse da ansiedade... Ah, isso que eu ia te falar. Eu gostei muito desse aqui da ansiedade. Tribuneiros, vou aqui mostrar aqui, o Cata Preta aqui. Ó, nós temos aqui um livro. Vai falando do livro. Esse livro ele é um guia para quem Tá. não entende nada sobre ansiedade. Sou eu. Então, aí você vai entendendo o que é, de onde vem, como lidar com ela. Tem alguns casos para exemplificar Sim. os processos Poxa. de ansiedade e como você pode tentar lidar com ela no dia a dia, mesmo que você venha procurar um profissional ou não, mas você conhecendo do que se trata a ansiedade, é possível atravessar, como está aí, né? É uma nuvem chamada ansiedade. Por que uma nuvem? Porque ela passa. Então, a gente tem que aprender a atravessar essa nuvem. E onde que o nosso tribuneiro e nossa tribuneira pode encontrar esse livro? Esse é só comigo na clínica lá, ou pelo Na WhatsApp, clínica. pelo site, consegue entrar em contato É, e consegue adquirir. Mais uma vez o site. sibilamoser.com, Sibila Moser, Moser com Z. com Z. .com. .com. Lá vai encontrar. Vai tem encontrar, aqui. todos esses estão lá. São 9 livros, tem lá, né? São 9 São livros. 9 Tem livros. 2 digitais também que estão lá. E, bom, o nosso tempo está encerrando, mas eu Poxa quero... vida, 9 né? livros, hein? Cara, que bacana. Aí esse ano sai um sobre o transtorno de personalidade borderline que eu estou escrevendo, então esse ano vai sair também. Bacana, hein? Eu gostei do spoiler. Aí já começou, então fiquem atentos, viu? Que bacana, que legal. E temos aqui também um da Ah. Kali, ó. É um monstro Vamos... Ah, em é? cada um de nós. Nossa, vamos lá novamente. Aí fala um pouco do livro. São vários contos diferentes que mostram como que o monstro da humanidade é o próprio ser humano, né? Não é aquele do filme de terror, o fantasma, é a gente. Vou ler isso aí, vou ler porque tem, olha, muito bacana também. Já escritor, pô, que legal, hein? Nesse mundo que a gente tem os jovens, assim, os jovens. Temos os jovens de 18, 19 anos. Estavam falando aqui da turminha do Neném, falando da turminha. E você aí, poxa, 18 anos de idade, faculdade aí, legal, dentro da área aí, né, escolhida, que é muito bacana. Por sinal, e já escritora? Oh, parabéns. Eu escrevo desde criança, né? Ah, Aí, quando eu era adolescente, eu escrevia, assim, mais bobinho, né? Em site, Sim. assim. Peguei, acho que 17, 19 mil leituras, mas eu parei. ah, é? Ó, só? Ela teve. Que legal, teve hein? essa quantidade aí Que grande bacana, de muito leitores. legal. Muito legal, parabéns, parabéns. E que mais aqui? E o que você ia falar, que estava encerrando o programa, você ia falar alguma coisa? Não, do livro do dela livro? mesmo, Ah, vamos é. lá. O que mais, assim? Bom, aí aqui a gente tem o Elefante Não Voa, que eu tenho um capítulo também que fala sobre como melhorar mesmo a performance nos negócios. Aí Tá eu bom, tenho aí um exemplo, né, pessoal. Aqui as donas da porra toda, que é... Vamos lá, deixa eu pegar Eu isso conto um caso clínico. né? Aqui, ó, vamos lá. O convite desse livro, que virou best-seller, que me levou na Bienal de 2022. Opa, que Tá, acho que legal, hein? tá passando aí nas Que fotos, né? bacana, que legal. Porque foi assim, vendeu muito esse livro, né? E aí o As convite... donas da porra toda. Isso. E era para falar assim, um caso sobre superação, empoderamento, e eu contei um caso clínico. Né? Um caso clínico que me marcou, porque era um caso de uma paciente que não falava. Sim, A gente fez todo o processo terapêutico dela só com pinturas. que bacana. E foi, assim, um caso incrível, emblemático para mim, para minha história como profissional. E eu quis colocar aí porque não foi o meu empoderamento, foi o empoderamento dela. Sim. Então, eu quis colocar isso. Maravilha. Todos os nove livros encontra-se onde? Site sibilamoser.com. Para E para fazer agendamento também, de Isso atendimento, tudo que quiser saber a meu respeito está no site. no site lá, agendamento. E você tá junto lá também, né, Caio? Na verdade, eu fiz um site pra ela, né? Ah, é? Não, você é que- assessor. essa juventude, assessora. né? A Faz juventude tudo. domina o negócio, né? Foi você que fez lá também, colocou lá, depois vocês me ensinam, não esqueçam. Depois vocês me dão essas dicas, como é que eu achei muito bacana, que eles pegaram o jornal A Tribuna e colocaram lá no Instagram e teve uma repercussão incrível, assim, sucesso. Muito legal, parabéns. Sibila, Kali, muito obrigado Eu que pela agradeço. presença de vocês. É muito bom. Óbvio que a gente não ia conseguir discorrer de tantos e tantos e tantos mais temas que nós queríamos aqui, né? Mas eu acho que já deu para ter os nossos tribuneiros uma percepção,
um pouco da realidade, com nossa resenha aqui, com o nosso papo, assim, muito instrutivo, muito didático. Acho que a pessoa entendeu, né? Você acha que a pessoa entendeu? Acho Se que não sim, né? entendeu, manda as dúvidas. É isso aí, procura a gente volta Sibila. e Exatamente. explica mais. Muito obrigado a você, tribuneiro e tribuneira. Foi um prazer enorme recebê-las aqui. Por favor, venham sempre, né? O TribunaCast Estamos à disposição. estará de portas abertas aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês mesmo, obrigado a você, audiência. Espero que vocês tenham gostado. Mande a sugestão pra gente no TribunaCast Oficial. Mande para Sibila, onde mesmo? SibilaMoser.com. SibilaMuse.com. Vai falar também com a Kali, que tá, ó, escritora de livro, vai ser uma ótima psicanalista ali, ó. As duas ali, ó, firme e forte aí para cuidar também ó, da sua saúde mental, que é extremamente importante. Cata Preta, obrigado, querido. Obrigada a Tamo todo junto mundo. sempre. Boa semana para nós. Valeu mesmo, um abraço para todos vocês, até a próxima semana. E com muitas, muitas celebridades, com muita gente bacana aqui, como vocês aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais.